pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula do nosso curso de programação em C e C++. E nessa aula a gente termina a parte básica do curso. Então essa é a última aula. Eu vou falar sobre matrizes e vetores, certo? Arrays, formas de organização de variáveis. E na próxima videoaula a gente já vai começar tarefas mais avançadas e vamos passar para C++. Tá ok? Não vamos trabalhar mais em C. Apesar de ser a mesma coisa, mas vamos ter uns comandos diferentes. Tá ok? Vamos lá então. A gente viu então for, while e vimos os tipos básicos de variáveis. O que acontecia antes, a gente capturava um, dois ou três valores no máximo. Era pouca coisa. Porém, chega uma hora que a gente precisa aumentar isso exponencialmente. Um exemplo. Um professor pede para você desenvolver um software que some as notas de um aluno. O aluno tem duas notas. Ok. Mas e se o professor quiser que o seu software some e armazene as notas de 30 alunos, de 50 alunos, ou de todas as turmas? Você vai criar 50 variáveis? Não tem como. Então a gente precisa de uma forma de criar 50 variáveis de uma vez só. Para isso a gente vai usar vetor. Como que funciona? Um vetor nada mais é do que caixinhas, certo? Que essas caixinhas vão ser nossas variáveis. Aqui a gente tem um vetor de 6 posições. Ué, mas só vai até o 5. Sim, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O vetor ele começa pela posição 0. Tá ok? Sempre começar pela posição 0. Então, como que ele funciona? Se eu colocar o vetor posição 0 recebe 5, ele vai escrever nessa caixinha aqui 5. Se ele recebe 20, ele vai colocar nessa caixinha 20. Então, vamos já para a implementação. Como que a gente criava uma variável? A gente colocava int e o nome da variável, valor, certo? E ponto e vírgula. Como que a gente cria um vetor? A gente vai colocar o int, o nome do nosso vetor, colchetes, e coloca o número de posições. Como a gente tem esse vetor aqui de 6 posições, eu vou criar um de 6 posições também. Tá ok? Então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer uma captura desses 6 valores e jogar no vetor e pedir para ele imprimir. Printf, né? Vou solicitar ao usuário, digite um valor. Dois pontos, scanf. Como que funciona a captura? É inteiro, %d. E comercial, do mesmo jeito, valor índice 0. Ponto e vírgula. Quando a pessoa digitar, significa que o valor que ela digitar vai ser armazenado na caixinha 0. Tá ok? Vamos fazer um teste aqui para a gente ver. Printf, %d, valor, índice, a gente fala assim, ó, vetor, valor no caso, índice 0. Vou colocar um arbn aqui para dar um espaço. Vou rodar. Digite um valor, 6. Ele imprimiu o 6. Tá ok? Ah, mas e se por um acaso eu digitar 6 e mandar ele imprimir, em vez da posição 0, eu mandar ele imprimir a posição 2? Lembrando, posição 2 não é essa seguinte, é esta. Tá ok? Vamos rodar então para a gente ver o que acontece. Eu vou jogar o 6 de novo e olha o que ele imprime. Ele imprime 4200144. Significa que está errado? Não, não está errado. Ele fez o que ele tinha que fazer. O problema é que quando a gente cria um vetor, quando a gente cria uma variável, seja o que for, a linguagem C, o compilador, ele simplesmente pega, ele separa um pouco de memória para aquela variável e o que tivesse gravado na memória naquela posição vai para dentro da variável. Ou seja, é um lixo de memória. Quando a gente roda um software, todo aquele software é armazenado na memória. Se por um acaso a gente pedir memória para o sistema e o sistema retornar uma memória que já foi usada, ou seja, ela vai ter um lixo de memória.
esse lixo é convertido num inteiro. O que a gente pediu aqui foi um inteiro, então ele retornou um valor inteiro para a gente. Como que a gente vai lidar com isso então? Olha só. Eu disse que é um grande fluxo de dados, é um grande número de dados, ou seja, de 0 até 5 no caso. A gente precisa ficar fazendo isso aqui várias vezes? Seria basicamente assim, ó. Posição 1, posição 2. A gente precisa fazer isso de 0 até 5. O cara tem 1000 valores para digitar. A gente vai ter que fazer isso 1000 vezes? Não, a gente não precisa disso. O que acontece? Lembra de for, que a gente tinha uma variável, que cada vez que o for rodava, essa variável era incrementada em uma unidade? O que está acontecendo aqui nada mais é do que incrementar essa posição em uma unidade. A do 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. E assim por diante. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar esse printf e esse scanf dentro de um for. Certo? Vou criar aqui um valor i. I começa com 0. I menor que quanto? I menor que 6. Por que 6? O i ele vai de 0 até 6. Porém, quando ele chegar no 6, i valendo 6, 6 é menor que 6? Falso. Então, na verdade, o for ele vai rodar até uma posição antes disso. Ou seja, de 0 até 5. Ponto e vírgula e mais. Abrimos o bloco e vamos colocar aqui dentro printf, digite um valor. Scanf, digite valor. Se eu mandar rodar, sempre que a pessoa digitar um valor, ele vai ser sempre gravado na posição 0. Mas a gente quer que ele seja gravado naquela posição que está incrementando, que é posição i. Se eu fizer isso e imprimir aqui, o que vai acontecer? Ele só vai imprimir a posição 2. Vou fazer um outro negócio aqui então, olha só. Vou fazer vários printf aqui. Posição 0, posição 1, 2, 3, 4. A gente está capturando através de um for e está imprimindo isso aqui. É um teste, claro, a gente não faria dessa forma. Está imprimindo as posições de 0 até 5. Vamos rodar para ver. Olha só, ele vai pedir, digite um valor. Eu vou colocar os valores na ordem. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que ele imprimiu? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Foi o que eu digitei. Se eu rodar de novo e digitar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por que ele foi no 60? Porque eu comecei com 10, eu não comecei com 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok? Então, tem uma forma melhor da gente imprimir. Como que é? Vamos apagar isso aqui. Lembra que o for é uma estrutura de repetição? O que a gente fez ali foi repetir. For, índice, for, i recebe 0. Mas eu estou usando o i e estou usando o i aqui também. O que acontece? Quando a gente termina esse for, o i vale quanto? O i vale 6, né? Porque ele incrementou e testou. 5 mais deu 6. Ele saiu. Se a gente fosse imprimir a partir do 6, a gente daria um erro. Porque a gente só tem o vetor de 0 até 5. Se eu mandar imprimir a posição 6, a posição não existe. Então, ele vai imprimir nada mais, nada menos do que um lixo de memória. Certo? Vamos lá. I recebe 0. I menor do que quanto? Menor que 6. Ponto e vírgula. I mais. Abre bloco. Fecha bloco. Que índice que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o índice I, que vai ser de 0 a 6. Certo? Eu vou imprimir o seguinte aqui junto. Ó. Posicão porcento de 2 pontos. Com esse posicão,
que eu vou fazer? Eu vou imprimir a variável i. Então, ele vai imprimir assim, ó, posição 0, o valor que está lá dentro. Posição 1, o valor que está lá dentro. Posição 2, o valor que está lá dentro. Vamos rodar para a gente ver. Vou digitar de 0 a 5 de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele imprimiu posição 0, 0, posição 1, 1, posição 2 e assim por diante. Ok, então, a gente poderia fazer, em vez de usar o for, poderia usar um while. Mas aí a gente ia perder um pouco do sentido. O for geralmente é para manipular vetor e matriz. Matriz a gente vai ver agora o que é. Vamos imaginar o seguinte. Tabelas do Excel. A gente tem linhas, colunas, certo? E no encontro de uma linha com uma coluna, a gente tem uma célula. Nada mais é do que um vetor, que ao invés de ele ter uma linha só, ele vai ter mais linhas. O tratamento é da mesma forma. Como que a gente declara uma matriz? Eu vou criar a matriz aqui para baixo. Primeiro eu vou comentar esse código. Quando vocês forem utilizá-lo aí, é só descomentar. Ó, comentário é barra asterisco e no final asterisco barra. Tá ok? Abro o comentário, fecho o comentário. Isso são comentários de múltiplas linhas. Comentário de uma linha só é barra barra. Vou colocar assim, ó, fim vetor. Vou colocar aqui, ó, início matriz. Vamos lá então. Matriz, como que a gente declara? Primeira coisa, o que vai ter dentro da nossa matriz? Vamos colocar int. Vamos chamar a matriz de matriz. Não tem nome melhor. Olha só, se o vetor a gente declarava colchete e o tamanho dele, vamos por 4, a matriz, e ele só tinha uma dimensão, a nossa matriz tem duas dimensões, a gente declara colchete 4, colchete 4. É assim que você declara uma matriz. Ou seja, o que você tinha indo de 0 até 4, ou melhor, de 0 até 3, agora vai de 0 a 3, só que 3, ou melhor, 4 vezes para baixo. Ó, de 0 a 3. Então, a nossa matriz tem 1, 2, 3, 4 posições para a coluna. 1, 2, 3, 4 posições para a linha. Ok? Como que a gente manipula isso? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Matriz índice 0, índice 0, ou matriz linha 0, coluna 0. A gente sempre trata linha, coluna, linha, coluna. O primeiro é linha e o segundo é coluna. Recebe 10. Vamos mandar imprimir? Printf %d matriz qual índice? 0, 0. Isso aqui a gente está falando da célula dela. Vamos imprimir. Ele imprimiu um 10 aqui, espremidinho, né? Não tem problema. Vou uma rabinha aqui. Mandar imprimir 10. Eu coloquei o 10 lá na matriz. Ele deu 10. Ah, se eu mandar imprimir 0, 1, significa coluna linha 0, coluna 1. O que vai acontecer? Lixo de memória. Lixo de memória sempre vai dar erro. Então, todo erro que você vê que a conta não está dando certo é lixo de memória. 90% de chance de ser lixo de memória. Vamos alimentar essa matriz? Como que a gente alimenta? Para manipular o vetor, a gente usava um for, que ele manipulava vamos dizer, as colunas do nosso vetor. Mas a partir de agora a gente tem linha e coluna. Então, como que a gente manipula? Usando dois for, um dentro do outro. Para isso a gente precisa se são dois for, a gente precisa de duas variáveis. Vamos entender um negócio, olha só. Esse primeiro for não depende desse segundo, e o segundo não depende do primeiro. Ou seja, a gente pode usar a mesma variável. Mas no caso a gente ter um for dentro do outro, a gente tem que usar variáveis diferentes.
Senão, o que vai acontecer? Quando a primeira variável for, quando no primeiro for a gente tiver i igual a zero, se a gente usar o i no segundo for, o nosso resultado vai dar errado. Tá ok? Então, o segundo for ele vai alterar o valor do i do primeiro, o que é o que a gente não quer. Para isso, vamos usar duas variáveis, o i e o j. For int i recebe 0, ponto e vírgula, i menor que quanto? Menor que 4, que a gente vai manipular linhas. A gente manipula linha no primeiro for e coluna no segundo. I mais mais. Abre bloco. Abre o bloco, cria-se um outro for. For j recebe 0, ponto e vírgula, j menor que 4, ponto e vírgula, j mais mais. O que a gente faz aqui agora? Print f. Digite um valor. Scanf %d e comercial matriz índice, matriz linha, não é linha coluna? Qual que é a variável que a gente usa para linha? É o i. Qual que é a variável que a gente usa para coluna? J. Certo? Está capturando. Como que a gente imprime? A gente pode copiar esse simplesmente copiar esse for, esses dois for, e aqui dentro a gente manda imprimir da seguinte forma: %d matriz índice i coluna linha i coluna j. Nesse primeiro for a gente captura os valores, no segundo a gente mostra os valores. Olha só, se a nossa matriz é 4 por 4, significa que a gente tem 16 valores. É muita coisa para a gente ficar digitando aqui, nosso tempo é curto. Então eu vou mudar isso aqui para 2, tá ok? Para ficar mais rápido, que o conceito é o mesmo. Vou mudar aqui para 2 e pronto. Vamos rodar para a gente ver. Digite um valor. Vou colocar tudo 1. O que ele imprimiu? 1, 1, 1, 1. Ele imprimiu reto, ou seja, ele imprimiu numa linha. Não é interessante a gente ver uma matriz na forma de linha. Então, quando a gente termina o for, a gente põe um printf, arrab n. Só isso. Porque o que está acontecendo? Ele está imprimindo a primeira linha, dá um arrab n, pula para a segunda linha e imprime ela. No final aqui eu vou colocar um outro printf para separar o resultado também. Vou rodar. 1. Pronto, agora ele imprimiu mais certo, né? Ainda podemos fazer umas correções aqui. 1. Agora ele imprimiu certinho. 1. Se eu digitar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele sempre vai capturar nessa posição aqui, ó. 1, 2, ou seja, linha, linha. Primeiro coluna, depois coluna. Então, matriz é isso. Numa matriz, num vetor, a gente consegue jogar int, float, double, char, todos aqueles tipos de variáveis que nós vimos, e também um outro tipo, que a gente vai aprender já a partir da próxima aula, que já é um avanço no nosso curso de programação. Quando vocês quiserem testar o vetor, tá aqui o código vetor está comentado. Quando você quiser testar o código de matriz, ele não está comentado, é só rodar, só dar o F9 mesmo. Tá ok? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.